Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um Quinta Comigo. Nessa semana nós mudamos o foco. Na semana passada nós teve o devocional e depois nós falamos alguma coisa que irritou no cônjuge. Foi até eu que comentei. Mas Deus deu a estratégia nova aqui para nós. Nós estamos repaginando o Quinta Comigo e vamos ter a palavra agora com meu esposo. E depois, no final, nós concordamos de falar algo que agradou no cônjuge, em vez de falar algo que irrita. Porque isso traz para você ver coisas boas no seu cônjuge, ver coisas que agradam, coisas que te motivaram quando você casou, porque você escolheu essa pessoa. Então, hoje está com ele a palavra e o desafio de ver aí, eu não sei o que, algo que agradou em mim nessa semana. E na semana que vem, nós vamos trocar. Tá bom? Fica aí essa dinâmica para vocês assistirem até o final. Beleza, pessoal. Minha esposa acabou de dar o recado, mas nós vamos lembrando que a gente está na Quinta Comigo, e Quinta Comigo tem o objetivo da gente sempre tirar uma palavra devocional para casais. Seria um devocional mais assim, rápido, nada muito longo, né, nada muito demorado, mas uma palavra assim que traz um alerta para o casal, que traz aí talvez uma ideia para o casal. Mas assim, eu queria já que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse comigo em Marcos capítulo 6, versículo 45 até o versículo 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betesda, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, a palavra que me chamou a atenção essa semana foi para casais nesse texto. Mas como assim nesse texto? Dá uma palavra para casais. Assim, eu peguei a palavra aqui remar. E o casamento, né, a gente está no casamento, e o nosso casamento ele é remado. Nós temos que remar para que o nosso casamento ele venha seguir adiante, para que o nosso casamento seja uma bênção realmente na nossa vida, aquilo que Deus prometeu. Cada um dos parceiros, cada um dos cônjuges tem que remar, cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, eu peguei a palavra remar. A palavra remar, ela tem a ver com impulsionar a embarcação. Ou seja, o seu casamento é um barco, então ele precisa ser impulsionado pelo casal. E eu estive vendo um vídeo, e esse vídeo mostra como que se uma pessoa só no casamento rema, o que acontece no vídeo? O barco ele só anda para um lado, ele só vai girando para o lado. Se a pessoa da esquerda está remando, você está movimentando somente o lado esquerdo, e o barco ele vai movimentar somente para o lado direito. Ou seja, então, mas quando acontece o sincronismo de os dois remarem junto, né, no casamento, o que acontece? O casamento ele tem um sentido, ele vai no rumo que é para seguir. Então, quando a gente percebe que um só está remando no casamento, às vezes vai dar um desequilíbrio para uma parte e desequilíbrio para outra parte. E diz a palavra aqui que os discípulos eles estavam em dificuldades. Por quê? Porque o vento era contrário. Então, muitas vezes no seu casamento você vai enfrentar momento de adversidade, momento em que o vento está contrário. Mas a dica para nós nessa Quinta Comigo é que você comece junto com o seu marido, junto com a sua esposa, né? Você comece a remar junto com ele no seu casamento. Amém. Ou seja, isso é uma palavra muito, muito interessante,
Porque hoje a gente vê poucas pessoas colocando junto a força no casamento. Às vezes é só um que está se esforçando mais para que o casamento realmente continue. Então, no nosso casamento, quando nós estávamos em muitas dificuldades, nós começamos diz aqui a palavra aqui, na quarta vigília, Jesus foi ter com aqueles discípulos no mar. Nós começamos a separar, nós separamos esse tempo também de oração na quarta vigília, ou seja, de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã, nós separamos para orar junto pelo nosso casamento, pela igreja, para orar pela nossa vida sentimental, ou seja, e o remar, irmãos, é isso, é a gente buscar em oração, é a gente estar realmente junto com o cônjuge, orando em dupla, né? Orando e ouvindo o nosso cônjuge orar. Então, essa é a dica dessa semana, que seja uma bênção na sua vida, que você às vezes está fazendo um esforço a mais no seu casamento, Deus está vendo esse esforço que você está fazendo, Deus vai despertar o outro cônjuge para que esteja junto com você também, orando pelo seu casamento, pela sua família, por toda a sua parentela, né? Que seja uma bênção, que você venha frutificar também na sua igreja, como casal, né? Não se esqueça disso. Hoje nós estamos carentes de casais que regassem as mangas para poder colocar sua força junto, né? Para trabalhar para o Senhor. Sabendo, irmãos, que a nossa recompensa ela virá no céu, né? O nosso maior tesouro, né? Eu descobri quando a gente impõe a nossa força na obra de Deus, e nós vamos receber um grande tesouro no céu. Então, que você seja abençoado com essa palavra. E agora eu queria colocar, né, o que me chamou a atenção na minha esposa, né, essa semana, né, já não essa semana, mas já semanas atrás, algo que ela tem feito tem me chamado a atenção, coisa boa, porque às vezes a gente só ouve coisa mais assim, né, pesada, coisa, né, que desagradou, né, isso não é uma coisa, a gente teve analisando que isso não é uma coisa boa. Eu tive lendo um artigo sobre elogiar a dificuldade que as pessoas têm de elogiar um ao outro, né, mas quando acontece o elogio, né, os hormônios dentro da pessoa parece que reconhece que aquela pessoa está elogiando, e a autoestima daquela pessoa, na hora, ela já é elevada. Então, assim, eu vou elogiar a minha esposa, né, pelas coisas que ela tem feito. É uma coisa que, assim, por que eu casei com a minha esposa? É porque, primeiramente, que é uma pessoa muito espiritual, né, uma pessoa que gosta né, de buscar a espiritualidade. Ela foca muito nisso, na espiritualidade. Ela tem o seu foco na espiritualidade. Então, isso é um elogio. E realmente isso faz falta, infelizmente, muitas pessoas, né? Uma outra coisa que eu tenho notado nela é que ela é uma pessoa, e eu quero elogiar isso nela, é que ela é uma pessoa preocupada com a minha espiritualidade, né? Então, ela se preocupa, né? Ela se preocupa muito com a minha espiritualidade. Se preocupa se eu estou orando, se eu estou jejuando, né? Se eu estou lendo. Ela está lendo alguma coisa diferente. Tem uma palavra revelada, ou seja, então é uma pessoa que está sempre preocupada. Uma outra coisa, 3 coisas já, glória a Deus, né? É a dedicação. Ela tem se dedicado muito na arrumação do lar, né? Ela tem se dedicado, tem visto vídeos pela internet, tem se preparado melhor para o seu casamento, né? Então, assim, aqui está, né, esse elogio, né? Eu faço esses elogios para minha esposa, né? Que ela tem sido, né, bênção na minha vida, né? E glória a Deus pela vida dela, Deus possa continuar abençoando, né? Então fica aí, né, a dica, né? Reme junto com o seu casal, elogie bastante, né? Procure ver os pontos positivos, né? Tem um teste que a gente faz, né? Durante 10 minutos você procure tentar tirar 3 coisas, né? Para você conseguir elogiar o seu cônjuge, né? A pessoa que você conhece, tá? Deus abençoe a sua vida. Só mais um minuto? Eu vou passar a palavra para ela então agora. Vou cortar, agradecer. Fiquei muito feliz, quase chorando no vídeo. E queria dizer para você que de repente está aí sem usar a sua aliança. A minha estava aqui um pouco apertada. Quero mostrar para vocês que nessa semana, lembrando do vídeo, eu lembrei de levar a minha aliança para aumentar um número. Estava muito apertada. Então custou apenas R$5. E eles aproveitaram e deram uma polida que tá brilhando. A dele não tá tanto, mas ele vai levar também. Então eu fiquei muito feliz porque o Quinta Comigo me ajudou a lembrar que já tinha um tempo que eu não estava usando a minha aliança. A nossa aliança foi um presente de um casal, Antônio e Madalena. Quero mandar um beijo para vocês.
e que agora eu tô aqui com a minha aliança. Então eu quero deixar isso para você que talvez esteja sem usar a sua aliança, que pensando que fica caro alguma coisa, mas ficou bem baratinho. Então, um abraço, galera. Deus abençoe. Até a próxima quinta comigo. Valeu. Tchau, tchau.